E então, seguinte. O microfone está funfando. Aqui. Vimos quantidade de movimento. Agora nós vamos para o impulso. O que é o impulso? Tá? E daqui a pouco, qual que é a relação dele com a quantidade de movimento? Que é esse teorema do lado aí. O impulso nada mais é do que o efeito da força. Tá? O efeito da força agindo sobre um determinado objeto. Lembrando que força é a interação entre dois corpos, né? Então, quando você tem um efeito da força, você tem o impulso. Talvez os conceitos de impulso, ou conceito de impulso, seja o mais fácil ou mais parecido com o dia a dia, tá? Então, com o termo que a gente usa no dia a dia. Quando vocês eram mais novos e brincavam lá no balanço do parquinho, sei lá se Arapongas tem um parquinho municipal ou lá no colégio mesmo, você balançava o coleguinha, né? Para balançar o coleguinha vinha aqui com balanço, ele já estava balançando. Você não pegava e fazia assim, é que fica lento, né? Mas você não fazia assim só e empurrava a pessoa. Você pegava, segurava o balanço e, né, jogava a pessoa como se não houvesse amanhã, tentando jogar ela lá em outra cidade. Tá? Empurrava com muita força, só que você não fazia a força rápido. Você segurava por um tempo o balanço e aplicava essa força. Então, o exemplo que eu vou passar aqui para vocês agora é parecido com o que eu usei no trabalho. Só que quando a gente estava estudando trabalho, eu falei que a ação de uma força durante um deslocamento. Aqui agora eu estou falando do intervalo de tempo em que eu apliquei essa força. Então eu estou aplicando a mesma força, tá? Durante o intervalo de tempo. Se antes ela tinha uma velocidade bem pequenininha, depois do intervalo de tempo a velocidade vai ter aumentado. Ô professor, mas é exatamente o mesmo exemplo do outro. Sim, porque a natureza é a mesma. Nesse caso, o problema analisado é o mesmo, só está mudando o conceito que eu quero apresentar. Antes era o trabalho, eu usava força vezes distância. Agora eu vou usar força vezes o tempo. Tá? Deixa eu só melhorar esse tempo aqui. Tá bem feinho. Então o que acontece? Quando eu aplico uma força nesse objeto, tá? Eu faço uma força nesse objeto por um determinado tempo, eu gero um impulso nele. Então o impulso, deixa eu ver que cor que eu vou usar. O impulso é força vezes ΔT. Tá? É força vezes, espera, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que foi muito feio. Força vezes o tempo. Força é vetorial, o impulso é vetorial. Porque quando você gera o impulso, cegado jovem, você gera o impulso para determinada direção em determinado sentido. Então o impulso é a aplicação da força durante um tempo. Deixa eu fazer aqui a bordinha mágica. Aí. Então temos o tempo, a força e... Deixa eu ver se aqui vai ficar em cima. Não vai ficar em cima. O impulso, tá? Daqui a pouco eu falo das unidades, vocês já vão entender por quê. Então, quando você aplica uma força num objeto por um determinado tempo, você gerou o impulso nele. Agora, o que o exemplo de cima tem a ver com o impulso? Eu mostrei para vocês que quando o impulso age, que é a força vezes o tempo, eu também tenho uma variação da velocidade. Mas ora, a velocidade está associada à quantidade de movimento. Se eu tenho uma variação da velocidade, eu tenho uma variação da quantidade de movimento. E este é o teorema do impulso. Lembrando que teorema, gente, é só uma constatação matemática, tá bom? Teorema do impulso. Que toda vez que uma força agir sobre um objeto por um determinado tempo e gerar um impulso, esse impulso gerará uma variação da quantidade de movimento. Então eu tenho um impulso e aqui eu tenho a variação da quantidade de movimento. Essa equação aqui a gente vai usar de maneira... Esse aqui é um C cedilha, tá? Ficou feio, mas é um C cedilha. Variação
da quantidade de movimento. Estou com preguiça de escrever tudo. Tá? Isso aqui parece aquele teorema do trabalho, que o trabalho é igual à variação da energia, mesma ideia. Só que agora eu estou falando de duas grandezas que são vetoriais e não duas grandezas escalares. E tá vendo que eu estou comparando, o delta não vai, o vetor não vai no delta, vai só no Q. Eu estou comparando duas grandezas, eu só posso comparar grandezas se elas forem iguais em medida, em unidade, dimensão. Eu não posso comparar uma laranja com um violão, eu tenho que comparar duas laranjas, tá? Então, aqui, né, nesse teorema do impulso, a gente percebe que essas grandezas estão relacionadas. Logo, as unidades delas são as mesmas. O impulso pode ser dado por quilograma, metro por segundo ou newton vezes segundo. Por quê? Porque a força é em newtons e o tempo é em segundos. Ou seja, a unidade de quilograma metro por segundo vem da quantidade de movimento, massa vezes velocidade. A unidade newton vezes segundo vem do impulso. Só que as duas grandezas se relacionam, então as duas unidades são equivalentes. Tá? A gente pode usar tanto uma, tanto a outra. Tá? E aí no teorema do impulso a gente vai fazer toda aquela aplicação da inicial, final menos inicial, só que agora de maneira vetorial. Tá? Talvez a gente não trate disso hoje. Talvez a gente trate disso só, sei lá, sexta-feira. Tá bom? Agora, a nossa única questãozinha a mais. E se a força não é constante? Como que eu utilizo esta equação aqui se a força não é constante? Porque o tempo vai passar, tá? Mas e se a força não tiver o valor constante? O que eu faço? Eu faço a mesma coisa que a gente fez com o trabalho. Eu calculo a área do gráfico. Só que a área do gráfico, em vez de ser força por distância, agora é força por tempo, tá? Então, para forças variáveis, deixa eu colocar aqui, ó. Opa. Para forças variáveis, nós utilizamos o gráfico. O gráfico do quê? De força por tempo. Então tem que ficar esperto aí com as coordenadas do gráfico, tá? Porque se for força vezes distância é trabalho. Então temos aqui, vamos pegar aqui a ferramenta de gráfico. Aqui mais ou menos. Tá. Aqui eu tenho força. Aqui eu tenho, tempo. Força em newtons, tempo em segundos. Então, por exemplo, a força começou num valor, aumentou, aí ela diminuiu, foi para um valor negativo, aí ela aumentou de novo, até esse ponto. Qual que é o impulso total? O impulso total eu vou tirar a partir da área do gráfico. Então, o impulso total, vou usar o azul, vamos ver se pega aqui, deixa eu ver. Pega. Então, ó, toda esta área, que é sempre da linha do gráfico, aqui que no caso é vermelha, tá? É sempre desta linha do gráfico até o eixo X. Então eu tenho que calcular esta área e esta área. Aqui eu tenho uma área 1, aqui eu tenho uma área 2 e aqui eu tenho uma área 3. O impulso para essa situação é igual à soma das... Vixe, Maria. Vixe, opa. A soma das áreas. Ou seja, o impulso é igual a área 1 mais a área 2 mais a área 3. E aí, como você vai calcular essa área? Fique à vontade, tá? Você pode dividir em triângulo, você pode dividir em retângulo, você pode dividir em, sei lá, paralelogramo, o que você quiser fazer. A figura geométrica que mais lhe agrada, tá? O importante é que quando a força é variável, o único jeito de calcular o impulso que não seja pelo teorema do impulso, que o impulso, a variação da quantidade de movimento, é pela área do gráfico.
Tá? Então, basicamente, se você comparar as fórmulas, muito parecido com o que a gente viu em energia. Só que agora eu estou falando de grandezas vetoriais e eu estou falando de outras grandezas, mas tem uma variação do mesmo jeito, tem a área do gráfico, é tudo muito parecido, tá bom? Nesse começo a gente vai ficar trabalhando só problemas de impulso e quantidade de movimento. Talvez sexta também. E aí eu acho que semana que vem, não sei se na quarta ou na sexta, nós entramos na finalidade desse estudo, que é colisões. Que é quando os corpos colidem, os tipos de colisão, tá? E aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Mas por enquanto é o padrãozão mesmo de cálculo. Pega uma música aqui, maldita. Beleza. Querem um tempinho para copiar ou já posso começar os exercícios? Beleza, espero, sossegado já. Quiser que volte na outra lá? Então, beleza. Vamos lá. Vamos para os exercícios. Aqui. Página 129. Exercício 2. O corpo recebe a ação de uma força de direção constante, porém seu valor algébrico, seu valor varia de acordo com o gráfico a seguir. Calcule o módulo do impulso do intervalo de 0 a 10. Então eu tenho exatamente o problema que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho que calcular o impulso de 0 a 10. Vamos olhar duas coisas primeiro. O eixo Y está em newtons? Tá. O eixo X está em segundos? Tá. Então é só calcular a área. Aqui é o seguinte, eu vou primeiro dividir em áreas mais fáceis de calcular. Então, ó, aqui eu tenho um triângulo. Então aqui eu vou calcular uma área de triângulo. Poderia fazer tudo de uma vez ali em cima? Poderia, mas não vou. Aqui eu tenho, que eu estou pintando de amarelo, eu tenho um retângulo. Que eu não vou pintar tudo, senão vou ficar uma semana pintando isso aqui. E aqui embaixo eu tenho outro triângulo. Tá? Eu tenho que calcular todas essas áreas. Vamos começar com a área amarela. Base vezes altura. É um retângulo. A base desse retângulo vale 5. A altura desse retângulo vale 20. Então essa área, que eu vou chamar de área 1, vale 100 newtons vezes segundo, que é a unidade de impulso. Ou quilograma metro por segundo, tanto faz. Vamos calcular agora daquele triângulo azul. Eu estou falando de um triângulo, então é base vezes altura dividido por 2. Tá? A área, que eu vou chamar de área 2, a base do triângulo é de 5 a 6, ou seja, eu tenho 1 de base. A altura do triângulo é a mesma altura do retângulo, então é 20 dividido por 2. Então a área 2 é de 10 newtons vezes segundo. E agora a gente vai para aquela área alaranjada. E olha só que coisa interessante. A área 3, que é a alaranjada, é base vezes altura dividido por 2. A área 3. A base de 6 a 10 vale 4. A altura vale... Pera aí que apareceu um negócio aqui. A altura vale menos 20 dividido por 2, porque é um triângulo. Então a altura 3 é menos 20 vezes 4, menos 80, dividido por 2, menos 40. Professor do céu, não existe área negativa. Não existe área no mundo real negativa. Um tecido não vai ter menos 2 metros quadrados. Quando você está falando de um gráfico, você tem áreas negativas. Porque esta área não representa uma área em si. Quando a gente calcula a área do gráfico, a gente calcula uma grandeza associada àquela conta que a gente fez.
Então, nos gráficos, você pode sim, senhor ou sim, senhora, ter áreas negativas. Você não pode ter na vida real. Na vida real não existe área negativa. Calculei todas as áreas e agora eu vou calcular o impulso. O que eu faço? Eu somo todas elas, incluindo o sinal. Então é 100 mais 10 menos 40. Então o impulso ficou bem em cima aqui. Volta, 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 volta. O impulso é 100 mais 10, 110, menos 40, 70. 70 newtons vezes segundo. Professor, o que significa o impulso negativo? Significa que a força, em vez de aumentar a velocidade naquele intervalo, ela diminuiu a velocidade do objeto. Ou seja, na parte que está amarela e na parte que está azul, nesses intervalos ali, a força ajudou o movimento, tá? Fez com que o objeto ganhasse velocidade. E quando está na parte laranjada, a força foi contrária, então meio que estava tentando segurar o objeto. No final das contas, o impulso total deu positivo. Então, no final das contas, essa ação dessa força doida aí gerou um resultado de aumento de velocidade. Tá bom? Beleza? Então, assim, gente, aquele esqueminha. Eu sei que dá pra fazer por... putz, me foge toda vez a palavra. Eu fico com o paralelogramo na cabeça, mas não é. Trapézio. Pela área do trapézio. Aquele negócio amarelo e azul juntos viram um trapézio. Mas eu gosto de fazer triângulo e retângulo porque ninguém esquece a área do triângulo e do retângulo. O trapézio vocês esquecem de vez em quando. Tá bom? Certo? Vamos então para o próximo exercício. Vamos ver o que vamos falar. Vamos ver. Gente, vocês querem... Faz um favor para mim. Alguma pessoa... Não precisa ser todo mundo, não. Alguém digita alguma coisa aqui. Porque para mim tá parecendo que vocês estão digitando. Soma a informação, mas não veio nada para mim. Digitem qualquer coisa aí. Aí, agora voltou. Ó, a última mensagem que eu tinha recebido antes desse monte de dígito de vocês aí foi da Mariana. Se alguém mandou alguma coisa no meio, tá? Não recebi. Então, quiser mandar de novo, pode mandar, tá bom? A última que eu recebi foi a obrigado e depois vem oi, du, e oi, e um monte de coisa aí. Tá? Mas 3 vezes apareceu o nome de vocês digitando e eu não recebi nada. Vamos lá? Mais um exercício? Exercício 7. Aqui agora aquele monte de exercício tranquilo, né? Aqueles primeiros exercícios do conteúdo, todo mundo muito feliz, muito contente, tristes também, porque tá acabando a aula, né? Então fica todo mundo muito chateado. Mas, final de semana tem Fórmula 1. 7, página 131. Um corpo em repouso, sob uma superfície horizontal, recebe a ação de uma força de 50 newtons. Cegado, Arthur? Cegado. Para a direita durante 30 segundos. Determine o impulso em módulo de direção e sentido que este corpo recebe. Então, chão, corpo, força. Vamos calcular o impulso. O impulso é força vezes o tempo. O impulso é força é 50 e o tempo é 30. 50 vezes 30, 1.500 newtons vezes segundo. Igual a gente fez com a quantidade de movimento. Módulo, unidade, direção e sentido. Então vamos lá. Módulo. Quanto vale este impulso? 1.500. Unidade. Newton vezes segundo ou quilograma metros por segundo. Direção. Direção é o corpinho do vetor. O vetorzinho está deitado. Então a direção é horizontal. E o sentido é para onde a seta está apontando. Na quantidade de movimento, quem determinava era a seta da velocidade, o vetor da velocidade. Agora quem determina é o vetor da força. Então é para direita, tá? Ele fala que a força é para direita, tá certo.
Então, se eu precisasse representar o impulso, eu representaria como? Uma bolinha, uma seta para a direita, e este impulso vale 1.500 newtons vezes segundo. Tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Pá, pronto. Beleza, gente? Então, assim, ó. Deixa eu limpar esse negócio aqui. Paf, pronto. Mesma ideia do outro. Também uma grandeza vetorial. É claro que vocês não vão encontrar exercícios... Bom, é muito provável que vocês não encontrem exercícios desse método aqui, desse tipo, em vestibulares, em PAS, PSS, PAC, mas é o de fixação. Não é à toa que ele está aqui. Beleza? Proximinho, proximinho, proximinho. Posso ir? Então vamos lá. Aqui. Uma força F de direção constante e intensidade variável, segundo o gráfico abaixo, atua sobre um corpo de massa 5 kg. Calcule o valor do impulso do instante 3 a 5. Vamos lá. A força está em newtons. Tá, nossa, deu uma gusparada aqui no tablet que encharcou. O tempo está em segundos. Tá. Então qual que é o intervalo que eu quero? Eu quero cebolinha. Eu quero de 2 a 3. Então eu quero analisar apenas este intervalo. É esta área que eu quero analisar. Esta área que é delimitada pelo gráfico e pelo eixo X. Então eu vou dividir isso aqui em dois pedaços. Eu vou dividir em um triângulo aqui em cima. E embaixo em um retângulo. Pera aí, gente. Deixa eu dar uma passada de dedo aqui, porque foi muita baba. Tá tomando água aqui, já viu. Aí, pronto. Retângulo. Só um minuto, gente. A mulher tá me chamando. Só um minutinho. É carro de ovo, é correio. Todo mundo passa aqui no meio da aula. É que hoje não passou o cara da mandioca. Tem um louco da mandioca aqui que fica gritando: mandioca, mandioca. Igual um louco na rua. Bom, vamos lá. Vamos terminar de pintar a sarinha aqui. Fechou. Então, eu tenho que calcular essas duas áreas. Professor, por que você pegou só essas duas áreas? Porque ele quer de 2 a 3 segundos. Então, eu vou usar uma cor que não ia funcionar aqui. Então, eu vou calcular a área 1, que é um triângulo. Qual que é a base do triângulo? De 2 para 3, 1. Qual que é a altura do triângulo? De 3 para 4, 1 dividido por 2. Então, 1 vezes 1 é 1, dividido por 2 é meio newton vezes segundo. Agora eu preciso calcular a área 2, que é um retângulo. A base do retângulo também é 1. A altura do retângulo é de 0 a 3, então vale 3. A altura 2, desculpa, a área 2 é 3 newtons vezes segundo. Se eu quero saber o impulso total, a área total, o que eu faço? Eu somo 0,5 mais 3. 3 mais 0,5, 3,5 newtons vezes segundo. Então, calculei o que ele pediu. Pessoal, professor, por que foi da linha até lá embaixo? Por que não foi só? Quando a gente fala de área de gráfico, é sempre da linha do gráfico até o eixo X. Sempre, sem exceção. Tá bom? Deu para entender esse exercício? O próximo exercício eu já não vou fazer com vocês, eu só vou colocar ele na tela para quem quiser tentar fazer aí para... Minha mão tá suja é tinta, tá, gente? Tá, minha mão tá preta aqui, mas é tinta. Para vocês tentarem fazer, quem quiser tentar fazer para sexta-feira, não é tarefa, mas recomendo que pelo menos tente, tá? Então, aqui ó, é esse da página
131, o exercício 11. Tentem resolver esse exercício. Sexta-feira eu vou fazer ele e provavelmente esse outro. Tá, os outros eu faço depois, não tem problema. Aí não precisa tentar não. Só tento fazer esse 11 da página 131. Continuaremos a partir daqui. Beleza, pessoal? Lembrando, a atividade de vocês eu vou terminar de montar lá hoje, porque eu perdi ali o calendário, me embananei todo e vou mandar para vocês, vou ver os prazos certinho. A prova já tá com vocês, o link, vocês receberam o link da coordenação, bonitinho. Não deixem para a última hora, beleza? Não vou ficar correndo atrás de ninguém, vocês são já bem grandinho e já estão acostumados com esse esquema. Beleza? Então, galera, acabou. Pode todo mundo dormir, todo mundo comer lá o torresminho, tudo delivery, porque não pode sair de casa. E nos vemos sexta-feira na segunda aula da manhã, naquela alegria, naquele ânimo, naquele sono, tá bom? Então, deixa eu parar minha gravação aqui.